Eu era do mercado financeiro à época, um moleque, né? Tinha tudo do ponto de vista de carreira para querer apertar a mão do poderoso ministro da Casa Civil da época. Era um evento petit comité no Copacabana Palace e o organizador do evento virou e falou: Rodrigo... A notícia é a seguinte, uma reportagem do jornal O Globo afirma que João Vaccari Neto, o ex-tesoureiro do PT, voltou a ter influência na Petrobras. Preso por 4 anos pela Operação Lava Jato, ele teria participado das escolhas de indicados a cargos relevantes da estatal. Em janeiro de 2024, Vaccari Neto teve a condenação dele na Lava Jato anulada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e desde então tem recuperado influência junto ao governo Lula. Flávio Morgenstern, começo com você agora, Flávio, e eu fico, uma pergunta quase retórica, na verdade, né? Eu fico pensando, poxa, mas se todas essas pessoas que no passado cometeram crimes, que no momento que se envolveram com a administração pública, com dinheiro público, com a gestão de empresas estatais, cometeram delitos, estão de volta agora aos mesmos postos, será que agora elas vão fazer diferente? Saíram regeneradas depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, depois da passagem pelo sistema carcerário no caso de alguns, o Vaccari Neto, por exemplo, é um deles, ficou preso. Será que mudaram a visão de mundo deles? Vão voltar para fazer diferente ou vão resgatar as velhas práticas, Flávio? Ainda bem que é uma pergunta retórica, né, Brown? Eu gosto, inclusive, desse termo, né? Quando a gente fala, por exemplo, em delitos, né? Quando você... No direito, né, o Cesare Beccaria, né, ele tem um famoso livro, né, Os Delitos e as Penas. Olha só, ele coloca os crimes como delitos, né? Uma palavra bem diminuída, né? Tem a impressão que ele furtou ali, fez um crime famélico, furtou umas frutas ali para comer, não estava conseguindo nada. O Vaccari, aliás, ele está na lista dos tesoureiros do PT, que até o governo Dilma tinha prendido todos os tesoureiros do PT, todos eles foram presos, né? Obviamente que o PT ele soube se aproveitar de uma coisa desde o mensalão, que é você um poder compra o outro, ou seja, eu estou aqui no executivo, eu quero passar os meus projetos, só que eu tenho um contrapeso do legislativo, então o que eu faço? Eu olho para aquelas 40 raposas ali do centro que podem ser compradas e compro. Então assim, isso não é corrupção. Se fosse feito 100% com dinheiro privado, 99% do problema continuaria ali, quer dizer, é uma ditadura, você está concentrando poder nas mesmas pessoas. O que está acontecendo é que, mais uma vez, você agora tem as pessoas do PT no legislativo e também no judiciário. Então essas pessoas estão sendo julgadas agora como inocentes, né? Então, vai ter devolução de dinheiro aí para toda essa galera. E o Vaccari é exatamente um dos grandes... vamos dizer, né, aquelas pessoas que controlavam de fato o fluxo de caixa, sendo tesoureiro do PT. E é aquele tesoureiro lá da época do mensalão, ou seja, da velha guarda do PT. Era uma pessoa que estava extremamente preocupada com o caixa do partido. Então, essa ideia de que a Petrobras é uma propriedade privada do partido, até mesmo de algumas pessoas do partido, né? O Lula costuma dizer, né? Eu vou dar a Petrobras para a pessoa tal, porque a minha Petrobras, a minha empresa, não sei mais o quê, ou seja, é um governo fascistoide, tá? A ideia do fascismo foi exatamente essa, você pegar empresas privadas, apesar do que a gente diz do fascismo, né? Sempre aquela frase repetida do Mussolini, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, ele foi um governo muito mais, vamos dizer, privatizado, né, do que os comunistas, porque você pegava a empresa, mantinha a sua administração e você tinha um controle completo sobre ela. É mais ou menos o que o PT faz, inclusive com empresas que nem são, de fato, públicas, né? Só o Odebrecht está aí para mostrar, né? Você toma a empresa de ponta a ponta, todo o contrato com ela é com o Estado, e assim vai. Então, assim, é só uma demonstração de que esse governo ele funciona de maneira fascistoide mais uma vez. O Constantino, reflexo disso que falava o Salles, né, desse enfraquecimento do combate à corrupção, é que o próprio governo não tem constrangimento, né? Se fosse algo que o governo entendesse perigoso para si, né, não por uma questão virtuosa, né, por achar que faz mal ao Brasil, não, mas por autoproteção, se entendesse que era um risco conduzir de volta as pessoas que no passado criaram problemas, digamos assim, se meteram em encrencas, se entendesse que era arriscado, não faria isso, né? Mas se sente à vontade para fazer justamente porque não tem nenhum tipo de constrangimento, né, Consta? Porque estão desinibidos, né? Perderam o pudor, porque o grande império contra-atacou e venceu. Pelo menos venceu as batalhas mais importantes. Então a Lava Jato foi enterrada, os principais responsáveis foram perseguidos,
resolveram manter lá o Sérgio Moro, porque basicamente um eunuco invertebrado inofensivo hoje em dia, que elogia o Dino, né? Então, para que destruí-lo de vez? Melhor deixar morto-vivo e fingir que ele está na ativa, né? Perseguiram todos e voltaram, sem nenhum pudor. Quando eles falam Brasil voltou, é disso que eles estão falando. O Brasil voltou. E o que foi o Brasil recentemente? O Petrolão, o Mensalão, isso voltou. As empreiteiras voltaram, todos vão voltar a se lambuzar na coisa pública. Quando o petista diz o petróleo é nosso, a gente tem que levar muito a sério. É o que o Flávio estava explicando, eles têm certeza que é deles. O PT confunde desde sempre o que é partido do que é governo, o que é governo do que é Estado. A primeira-dama lá atrás meteu uma estrela vermelha no jardim da Casa Oficial. Eles não têm essa divisão, o Chinese Wall. Pelo contrário, eles têm o Chinese Model como inspiração. Tudo é deles. Então, é disso que se trata. O Vacari, né? Eu, por intimidade, vou chamar de Vaca, só para abreviar, né? Tá de volta. O Dirceu tá soltinho, participando de festas, foi no Congresso, o Salles teve que ir lá, ó, quase apertar a mão do Dirceu, isso eu me recuso. Eu contei já essa história em textos, um pequeno parênteses. Eu era do mercado financeiro à época, um moleque, né? Tinha tudo do ponto de vista de carreira para querer apertar a mão do poderoso ministro da Casa Civil da época. Era um evento petit comité no Copacabana Palace e o organizador do evento virou e falou: Rodrigo, tem muito gringo e o ministro cria só brasileiros na mesa, tem pouco brasileiro. Você se incomoda de sentar na mesa? Eu falei: me incomodo. Claro que eu me incomodo, vou apertar a mão desse sujeito? Eu não quero apertar a mão desse sujeito. Mas ele está soltinho, ele está de volta. O Lula está de volta à cena do crime. Quem diz isso é o Alckmin. Então a gente tem que se dar conta do que aconteceu com o Brasil e falar sem rodeios, sem dourar pílula, sem peneira. Os caras voltaram à cena do crime, estão soltinhos, estão seguros de que nunca mais na vida vai ter uma Lava Jato. A impunidade campeia e venceu, né? Então, o mecanismo de incentivos de uma estatal já é ruim. Quando você não tem gente séria tentando dar uma certa governança, o resultado é esse. Por isso tem que privatizar. Por isso eu escrevi um livro com esse nome. Porque o Bolsonaro fez uma gestão mais profissional. Até o Temer, vamos combinar, fez uma gestão mais profissional. Pedro Parente, tudo. Agora, cai na mão de uma quadrilha, tá aí, o petróleo é nosso. Vamos fazer investimento com Maduro, vamos fazer investimento não sei aonde. É isso, é politicagem, propostas eleitoreiras e roubalheira, não tem outra coisa. O Vaca, né, com toda a intimidade, o Vaca vai para o brejo de novo, não tem outra dúvida. Aliás, Rodrigo, só para lembrar que eu dei o seu livro para o Geraldo Alckmin, você vai se lembrar disso aí. Eu lembro disso, eu tenho as fotos. Eu acho que te cumprimentei nesse dia, Salles. Tenho quase certeza, te cumprimentei nesse dia.